Olá, muito bom dia para você ligado aqui na Bandeirantes. No ar mais um Boca no Trombone. Você sabe, a gente leva para você todos os domingos as principais informações de aposentadoria, INSS, direito trabalhista, funcionalismo e serviço público. Para responder as perguntas que você encaminha para a gente, contamos hoje com a participação do doutor Tiago Kidrick, em nome de Kidrick e Souza Advogados Associados. Também temos conosco o diretor do CEMAP-RS, Juliano Porsche, e o presidente da AMAPERG Sindicato, falando em nome dos servidores penitenciários, Flávio Berneira. Queremos convidar todos, para fazer parte aqui da nossa bancada com as suas perguntas sobre INSS, direito da Previdência e também direito trabalhista, Você sabe, a gente tem o nosso quadro Dica Trabalhista, você encaminha as dúvidas aí sobre rescisão de contrato, FGTS, insalubridade, sempre colocando o nome e a cidade onde você está falando, juntamente com as perguntas sobre Previdência, tá bom? Encaminhe pra gente aqui ao longo do programa. Bom, vamos começar o trabalho agradecendo aqui ao Dr. Tiago Kidrick, Obrigado, Dr. Tiago, por aceitar o nosso convite, estar com a gente. Muitas questões que chegam, As primeiras vão vindo para a gente na manhã desse domingo. Chega aqui a questão do Lindomar, ele é lá de Novo Hamburgo. Pergunta a ele, o adicional noturno, ele conta de forma diferenciada para se aposentar? Doutor Tiago, obrigado por estar com a gente mais uma vez, um bom dia. Bom dia, obrigado, um prazer estar aqui, bom dia a todos da bancada, aos nossos telespectadores. Adicional noturno, ele entra no cálculo da aposentadoria, mas ele não vai somar um tempo a mais. Então, ele entra para o cálculo do benefício porque tem natureza salarial, mas não acrescenta tempo. Perfeito. Uma segunda questão vem lá do município de Três Coroas. Um abraço à região do Vale do Paranhana, aí, que nos presta grande audiência, o Clóvis. Tive perícia médica em julho de 2017 pelo Estado. Quanto tempo demora para vir o resultado da aposentadoria devido a uma sequela na perna? É uma questão aqui do nosso DML, É o Departamento Médico Legal, que realmente está com uma defasagem muito grande nos serviços, doutor Tiago? É verdade, está muito demorado, difícil prever, Qual é o nome dele? É o seu Clóvis. Seu Clóvis, está difícil prever quanto tempo, mas está demorado mesmo, E também tem que ver se o resultado da sua perícia vai ser favorável para o benefício de aposentadoria, Sequela também pode ser um auxílio-acidente, então imprevisível, está difícil de ver quanto tempo vai demorar. Perfeito. Ainda questões sobre Previdência que vão chegando. A Maria, ela é nossa telespectadora aqui de São Leopoldo. Diz ela, tenho 59 de idade, farei 60 anos lá em 28 de novembro. Contribuí para o INSS durante 21 anos e alguns meses. Tenho direito à chamada aposentadoria proporcional? Será que é esse o benefício que a Maria tem direito, doutor? Não, o seu benefício vai ser a aposentadoria por idade, só que não vai ser 100%. Então, a senhora vai se aposentar por idade, já tem mais de 15 anos, vai ser proporcional, mas vai ser a aposentadoria por idade quando a senhora completar 60 anos. Somente após implementar o requisito etário. O requisito etário dos 60 anos de idade. Com 21 anos, não é possível nem se pensar na proporcional extinta, antiga, Sim. aquela que a gente ainda tem um resíduo de algumas pessoas que têm direito. Claro. Obrigado, doutor Tiago. Fica com a gente respondendo as dúvidas sobre Previdência na manhã desse domingo. Continue mandando, tanto sobre Previdência quanto direito do trabalho aqui no Boca no Trombone. Olha, quero conversar agora com o diretor do CEMAP-RS, o Juliano Porsche, a quem a gente agradece a vinda aqui, mais uma vez, a Bandeirantes, ao Boca no Trombone. Juliano, e as demandas do CEMAP, elas se avolumam, Uma das preocupações do sindicato foi com projetos de lei, que estão limitando a questão aí, do acesso a manifestações e também de outra sorte para os trabalhadores na área do campo. Também preocupação porque tem algo que está tramitando lá na Câmara Federal que pode se transformar numa legislação. Juliano, obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos companheiros de bancada, bom dia você, telespectadora, você, telespectador. Bom, na verdade é um pouco disso, muitos daqueles que estão hoje eleitos para cumprir um papel para o povo, para a sociedade, não se utilizam de seu cargo para isso. E nesse sentido, essa lei que foi sancionada pelo prefeito Marquesan aqui em Porto Alegre, por exemplo, chamada de Lei Antivandalismo, em que cria multas exorbitantes para qualquer manifestação que não tenha
o aval ou a permissão da prefeitura com local, horário, né, data aprovada pela prefeitura. Bom, isso nós estamos retornando para uma situação pior do que a da ditadura, né? Então, o prefeito Marquesan, em vez de cuidar da cidade, cuidar dos cidadãos, né, fazer políticas de acessibilidade, de inclusão social, faz justamente o contrário, impede que aqueles que estão reivindicando melhorias para as suas situações possam fazê-la, né? A multa menor para isso é R$4.000, Sim. Ou seja, é um absurdo total. E agora, nessa semana também, o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, chamada bancada ruralista, né, tenta colocar em urgência um projeto de lei que trata os movimentos sociais, né, ou a articulação dos movimentos sociais como terroristas, né, colocando uma pena aí de 12 a 30 anos. Veja bem, olha os movimentos sociais que temos no Brasil, né, e poderão ser, de repente, incorporados nessa discussão movimentos sindicais, movimentos de outros grupos da sociedade. Então, é um total retrocesso. Uma afronta social. à democracia, Uma afronta à democracia, inconstitucional, inclusive. Verdade. Bom, quero deixar um recado para você, servidor público. A Coopsergs renegocia dívidas e outras financeiras com taxas competitivas e com desconto em folha. Empréstimos consignados em até 72 vezes, sem SPC e Serasa. Atendimento jurídico e odontológico. Mais informações no portal coopsergs.com.br. Coopsergs, há mais de 14 anos, trabalhando para os servidores aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mais interatividade, mais dúvidas sobre Previdência que vão chegando para a gente na manhã desse domingo. A gente está com o Dr. Tiago Kidrick, do Kidrick Souza Advogados. Dr. Tiago, vamos viajar lá para Santa Maria. O José diz o seguinte: sou o MEI, o microempreendedor individual. Se voltar a trabalhar com carteira assinada, vou ter algum problema? É a dúvida do nosso telespectador, o José. Em princípio não, porque vai mudar a categoria, mas vai passar a contar tempo também para a Previdência Social, né? Tem que ver só o tipo de contribuição que o senhor está fazendo pelo MEI, porque tem alguns tipos de contribuição reduzida e os tipos de benefícios que o senhor vai se tornar elegível quando completar o tempo de aposentadoria. Mas, em princípio, só muda o tipo de contribuição, de MEI para empregado. Sim. E não vai ter problema nenhum. A Virgínia, ela é aqui de Cachoeirinha, diz ela: tento provar 5 meses para completar 85 pontos no próximo mês de maio. A empresa não consta no Ministério do Trabalho. Anexei, consegui, né, saber quem é a ex-sócia. Ela pode fornecer uma declaração de próprio punho, com CPF, CNPJ, isso basta para comprovar esse vínculo? Provavelmente na via administrativa não vão aceitar como prova do vínculo, mas o importante nesses casos é a gente fazer a prova de que a atividade foi exercida de todos os meios que a gente puder. Testemunhas, toda a prova documental que a senhora conseguir reunir, inclusive essa com a sócia, que foi muito importante que a senhora conseguiu. Sim. Ir atrás de toda a ficha de empregados, né? Tudo que a senhora conseguir reunir de prova documental somado à prova testemunhal, provou que teve o trabalho, aí a senhora vai conseguir o tempo. Obrigado, doutor Tiago. Segue com a gente aqui na manhã desse domingo. Quero falar agora com o presidente da Maperg Sindicato, o presidente Flávio Berneira, agradecendo já a sua participação. Presidente Flávio, essa semana tivemos a aprovação na Assembleia Legislativa de novos projetos, né, que dão conta aí de modificações no IP, no Instituto de Previdência do Estado. O que a Maperg pensa sobre o que foi aprovado e como vai ser daqui para frente o tratamento aí da Previdência e da Saúde dos servidores estaduais? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos amigos aqui que participam do programa, bom dia àqueles que nos assistem. A gente pensa que foi mais um retrocesso, é um retrocesso, né? Tem um ditado popular que diz que se juntou a fome com a vontade de comer, né? É o governo federal, é o governo do estado, é o prefeito Marquesan aqui em Porto Alegre, como foi bem dito aqui pelo amigo do CEMAP, que é com essa lei aí, que é uma lei que ataca o direito legítimo, né, de manifestação da sociedade, né, organizada. Já se viu marcar a agenda, né, para fazer mobilização, né? Bom,
Com relação ao governo federal, a gente fala, todas as reformas que se fez, são ataques aí permanentes, né, contra o direito do trabalhador, do setor público, do setor privado. E aqui no Rio Grande do Sul, o projeto do IP foi mais um duro golpe nos servidores, né, Sim. nas pensionistas. O Banrisul fica desfigurado. Né? Nós temos aí muita preocupação com a viabilidade, com o futuro do Instituto. Né? Se quebrou ali qualquer participação no controle externo aí por parte dos servidores. Hoje, sequer os servidores vão ter condição de, como se tinha aí minimamente aí com a composição do conselho do IP, onde tinha participação paritária. Hoje quebrou a relação. Isso não há mais, né, presidente? Não, terminou. Perdemos isso, né? Na verdade, a paridade. agora o Conselho do IP praticamente está aqui, ó, na mão do governo do Estado. Não, praticamente não, literalmente na mão do gestor. Na verdade, se criou um ambiente extremamente favorável para encaminhar, sucatear ainda mais o IP, quem sabe criar o discurso para fundamentar a privatização tanto do plano de saúde quanto da Previdência. E o mercado está interessado nesse nicho. Verdade, muito, né? Muito interessado, porque é um belo produto. Daqui a pouquinho mais o presidente Flávio Berneira falando sobre isso e também sobre as questões de segurança pública, né? Temos que nos ater sobre essa temática. Olha, eu quero encaminhar a participação final aqui do Dr. Tiago Kidrick, que está em nome de Kidrick e Souza Advogados, com mais dúvidas sobre Previdência. Na manhã desse domingo, pergunta aqui da capital, Dr. Tiago, a Cláudia. Fiquei no auxílio-doença de 2003 a 2017. Tive alta, tenho 55 anos e mais 35 de carteira assinada. Posso pedir minha aposentadoria? A dúvida da Cláudia. Cláudia, com 35 anos de carteira assinada, pode pedir aposentadoria sim. Outra questão lá de Parobé, o Matheus. Minha mãe se criou trabalhando no interior até os 24 anos de idade e tem hoje 49 de idade e mais 5 anos de contribuição. Ela pode se aposentar? Se ela está no meio urbano, não. E no meio rural, se ela estiver no meio rural, não disse aí, né? Mas se ela estiver no meio rural, aí ela tem que ter no mínimo 55 anos de idade, né? E continuar no meio do rural. Mas no meio urbano, não. 5 anos de contribuição é muito pouco, em que pese ter trabalhado no meio rural até os 24. O Jonas Fonseca, ele é aqui do bairro Sarandi, de Porto Alegre, tem 30 anos de contribuição e em maio ele completará 65 anos. Ele quer saber se vai se aposentar com 100%. Ele tem um tempo de quartel. Quer saber se esse tempo de quartel ele tem insalubridade, se ele é qualificado? Vai se aposentar por idade com 65 anos, 30 anos de contribuição, 100%. Tempo de quartel não conta como tempo especial por enquanto, porque estamos discutindo no Supremo, segundo o voto do ministro Barroso. Sim. Esse tempo ele é favorável a contar, mas por enquanto a gente não consegue contar como especial, misturando com o regime geral de Previdência Social. Ainda dentro da consultoria previdenciária, o Antônio, ele é lá de Santa Cruz do Sul, tem o laudo técnico do perito confirmando a aposentadoria especial, mas me aposentaram apenas com o salário mínimo. O que posso fazer? Indico procurar um advogado, provavelmente foi o INSS, né, que concedeu essa aposentadoria desconsiderando o tempo especial. Procure um advogado especialista em direito previdenciário para tentar rever isso na via judicial. E a Marli, ela é de Santa Maria, tem 50 anos. Dei entrada no INSS para me aposentar em julho de 2016, com 8 anos de rural, 22 de contribuição. Veio a aposentadoria em outubro de 2017. Continuo no mesmo trabalho, só que ainda não veio os atrasados. Demora muito? Quanto tempo leva para eu receber? É a dúvida da Marli. Talvez o processo, a senhora esteja recebendo tutela antecipada, por isso a senhora continua esperando os atrasados. Tem que verificar se o processo terminou, está esperando um precatório ou não. Então, se for tutela antecipada, pode ser revertida, tem que cuidar isso. Talvez por isso a senhora se mantenha ainda contando o tempo de serviço, seja uma vantagem. Então, verifique se acabou o processo, está só esperando o pagamento ou se ele está tramitando e a senhora está recebendo uma antecipação de tutela para saber quanto tempo vai demorar. Doutor Tiago, muito obrigado pela participação. Até uma próxima aqui e lá na Rádio Bandeirantes. Agradeço, é sempre um prazer. Assim, um abraço a todos. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho está chegando a doutora Paola Outeiro, do Outeiro Advogados, vai falar sobre demandas, questões aí dos servidores públicos. E a gente vai continuar o bate-papo aqui com o CEMAP Sindicato e com a Amapergs no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos
Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. De volta com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo. Olha, todo domingo a gente leva a você, sempre nesse horário, a partir das 8h30 da manhã, as principais informações de aposentadoria, benefício do INSS, os direitos de você, trabalhador, funcionalismo, serviço público, entre vários temas que a gente vai tratando aqui no nosso espaço na Bandeirantes. Né? Olha, eu quero falar com você aí, você que está preocupado com o prontuário das multas de trânsito. Você sabia que tem direito a discutir sobre as multas de trânsito? Pode sim. Entre com o recurso para avaliação do órgão que emitiu a infração. Faça valer o seu direito. A Stop Multas tem experiência com embasamento técnico e te ajuda a recorrer da sua multa. Entre em contato agora mesmo com a Stop Multas. Anote aí, 0800 449 1033, tá aí na tela, E os 20 primeiros que ligarem agora ganham desconto especial e uma pré-consulta de avaliação do seu caso. Ligue agora ou, se preferir, mande o WhatsApp 51 991 15 49 40 e faça valer o seu direito na Stop Multas. Olha, com muito prazer a gente está recebendo aqui para fazer a estreia do escritório Outeiro Advogados, o escritório que é voltado aí na defesa de você, servidor público. Tantas demandas, né? Tantas mazelas vocês têm sofrido aí ao longo do tempo. E a nossa especialista na matéria de defesa do servidor público, a doutora Paula Outeiro, está com a gente, né? A gente agradece a sua presença, doutora Paula. Obrigada. E a FESERG, juntamente com as demais entidades, está muito preocupada justamente com a questão do atraso, né, de salários. O governo Sartori trouxe isso como algo corriqueiro, né? O servidor público tem se acostumado a receber o seu salário de forma parcelada. Mas, na verdade, ele não pode se acostumar, não. Isso está errado, afronta a Constituição e o escritório tem boas alternativas, boas saídas para essa temática, né? Mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Bom dia, Solano, tudo bem? Bom dia para os telespectadores do programa Boca no Trombone. É realmente um orgulho estar aqui hoje, ainda mais representando o escritório e a FESERGS, né? Que sempre nos possibilitou combater o governo desde o início dos parcelamentos dos salários, né, dos servidores públicos. Então, bom dia também aos colegas aqui presentes, né? E realmente, no escritório, a gente tem várias ações, né? Inclusive, a nossa maior preocupação são os servidores públicos que têm algum problema de doença, que estão tendo o salário parcelado ou até a pensão. É muito comum isso, né, doutora? Sim, muito comum, infelizmente, né? Na verdade, desde 2015, né, quando houve o primeiro parcelamento, né, a FESERG se adiantou e ajuizou uma ação, né, um mandado de segurança, né, contra o governador, preventivo, inclusive, né? E na ocasião até eu tive reunião com o desembargador e ele mesmo me disse que não acreditava que ocorreria o parcelamento, né? Sim. Que achava que isso era uma questão política porque o Sartori não estava a fim de dar o reajuste geral anual, coisa que também não fez, né? Sim. Então, infelizmente, a expectativa do presidente Sérgio Arnaud se concretizou e houve o parcelamento, né? Desde então, a gente vem combatendo isso com todas as forças que a gente tem, os instrumentos jurídicos cabíveis, né? Final de ano, a gente sempre ajuiza também alguma ação tentando fazer com que o servidor público possa tirar o 13º salário, né? Sim. E, infelizmente, a nossa primeira ação e todas as outras, elas acabam tendo a liminar suspensa, né? No STF. Então, a gente continua discutindo, a nossa primeira ação ainda não se encerrou, e individualmente a gente ajuiza ações para pedir indenização, que isso é um dano moral que o servidor público passa, né? E além da indenização, uma obrigação de fazer, né, uma tutela específica para que não seja mais parcelado esse salário, né, sob pena de multa, que aí nesse caso a gente faz o sequestro nas contas do Estado para garantir o pagamento tanto do salário quanto da multa, né? Sim. Daqui a pouquinho eu vou retornar com a doutora Paula para saber o seguinte, existem dois tipos de dano aí.
tem o dano de caráter material, que a gente está vendo, e também o dano de caráter moral. O escritório está trabalhando com essas temáticas, daqui a pouquinho mais Outeiro Advogados aqui no Boca no Trombone. Olha, aqui você sabe, né? A gente tem a consultoria previdenciária, mas também tem a trabalhista. Tá chegando aí o quadro aqui no Boca, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, essa semana foi outra semana com inúmeras dúvidas no quadro Dica Trabalhista. Faça você também, como fez, por exemplo, o Antônio de Bagé. O Antônio nos relata que ele teve um infarto durante o seu horário de expediente e nos pergunta se ele tem direito a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Infelizmente não, seu Antônio. Por quê? Porque o infarto ele não é considerado uma doença profissional e tampouco uma doença do trabalho. Ainda que ele tenha ocorrido durante o horário normal do expediente, você não vai configurar esse problema como um acidente de trabalho. Então a empresa não é obrigada a emitir a CAT. Final do telefone 5328 de Lajeado e também a Isabel. Eles fazem uma pergunta, eles dizem que estão sem os depósitos de fundo de garantia, não estão sendo depositados, perguntam o que fazer. Vocês têm o prazo de 2 anos a partir da rescisão do contrato de trabalho de vocês para ingressar com uma ação trabalhista buscando os últimos 5 anos de direitos não cumpridos, como é o caso do fundo de garantia. O Thales Pacheco, ele fala o seguinte, ele pergunta, na verdade, como anda a revisão, aquela ação da revisão do fundo de garantia, onde os trabalhadores pedem que a correção do fundo de garantia não seja mais feita pela TR, e sim por um outro índice que retrate a correção verdadeira da moeda. Essa ação está, sim, parada ainda no STF, não há uma posição ainda de julgamento dela. E, por fim, telefone 3549 de Caxias do Sul, diz que é metalúrgico, trabalha como soldador e que não está recebendo adicional de insalubridade. Ele pergunta se isso está correto. Olha, normalmente as pessoas que trabalham em indústrias metalúrgicas e na função de soldadores, eles têm sim, essas pessoas têm o direito ao adicional de insalubridade porque estão em contato com agentes nocivos à sua saúde. É claro que isso vai ser verificado numa perícia durante o processo, mas normalmente sim, essas pessoas têm esse direito. Tá bom? Doutor Solano, por hoje era isso. Um bom dia, um bom trabalho a todos. Obrigado ao doutor Marcelo de Jesus, em nome do CRJ Advogados, que compõe o nosso time de consultores aqui no quadro Dica Trabalhista. Lembro você, nosso telespectador, mande as suas dúvidas aí sobre direito do trabalho. A nossa equipe aqui semanalmente vai respondendo para vocês. Estava falando com o presidente Flávio Bernelli, ele demonstrou a preocupação, né, com a questão do IP Saúde, mas a Amaperic Sindicato se debruça também sobre várias outras demandas. A questão da SUSEP está muito presente e o sindicato está atento, né, a todos os movimentos que tocam a entidade, né, presidente Flávio? Verdade, Solano. Vale lembrar que nós aí realizamos um movimento há um tempo atrás e esse movimento foi abreviado por uma decisão liminar do Tribunal de Justiça que entendeu que aquele movimento era uma greve, já está consolidado que as servidores da segurança não têm esse direito, e mandou suspender aquele movimento. No entanto, o desembargador percebeu que a categoria, o sindicato vinha fazendo aí sucessivas mobilizações pelas mesmas causas, pelas mesmas razões, então levando a crer que o Estado não estava, como não está de fato, cumprindo com a sua parte. Fez uma audiência, propôs uma audiência de conciliação, estivemos lá, o secretário de Segurança também. Naquele primeiro momento não houve acordo, o governo demonstrou muita insensibilidade e aí se estabeleceu um prazo de 30 dias para buscar aí convergir. Já tivemos uma primeira reunião com a presença do Ministério Público, enfim, da PGE, da SUSEP, do sindicato. Deveríamos ter mais uma agora na próxima semana. Enfim, nesses 30 dias nós deveríamos entrar ou não em acordo para depois essa demanda ser finalmente julgada. O que nós cobramos lá, Solano? Aquilo que nós cobramos de forma permanente aqui no teu espaço, em todos os espaços que se apresentam. Né? A necessidade urgente de recompor os efetivos da SUSEP, nomear todos, inclusive os aprovados no cadastro de reserva, e se fazer a recomposição das nossas condições materiais e condições de trabalho. Obrigado. Muito obrigado ao presidente Flávio Bernelli e boa sorte na luta aí pela Amaperic Sindicato. A gente estava falando com o Juliano Porsche, ele trouxe a preocupação do CEMAP Sindicato com algumas demandas aí do Executivo Municipal, também lá em Brasília, e temos uma decisão do Poder Judiciário, né? Uma liminar aí que toca os trabalhadores da Metroplan, Juliano. Isso mesmo, Solano, telespectadores. Tivemos nessa quinta-feira mais um capítulo dessa longa novela das fundações e esperamos chegar no capítulo final, com um final feliz. Né?
Na quinta-feira, a juíza da primeira vara da Fazenda Pública, atendendo o pedido do Ministério Público Estadual, deferiu uma liminar parcial, suspendendo a extinção da Metroplan, pelo fato de que o governo do estado não apresentou dados, informações, aparelhamento de nova estrutura para que se faça o atendimento à fiscalização no transporte metropolitano. Inclusive, a juíza colocou no despacho, né, do risco de um colapso nesse transporte metropolitano. Então, para ver, né, estamos há mais de um ano aqui nesse programa denunciando os erros estratégicos, né, do governo ao tentar extinguir essas importantes fundações e os importantes serviços que elas prestam, né? E ainda temos, referente a outras fundações, várias ações em andamento também, mostrando, denunciando esses problemas, né? Por exemplo, na FE, agora há poucos dias o governo confirmou a perda da pesquisa de emprego e desemprego, ou seja, como é que se fará uma política pública para o trabalho se não há conhecimento sobre tal. E assim tantas outras coisas, o espaço é curto. Mas dizer que é mais um capítulo, temos no Tribunal de Contas mais ações a serem desenroladas e esperamos chegar no menor prazo possível ao fim disso com as fundações vivas e prestando serviço público. Porque elas fazem um bem enorme para o Estado e para a sociedade. Muito obrigado, Juliano Porsche. Estava conversando com a doutora Paula Outeiro, do escritório Outeiro Advogados, que presta assessoria à FESERGS e aos servidores públicos em geral, doutora Paula, e a preocupação do escritório, quando interpõe essas demandas, né, que tocam aí o parcelamento de salários, é com os prejuízos que acabam acontecendo, né, de ordem material e de ordem moral para o servidor. Sim, Solano, eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Porque está começando um movimento na nossa jurisprudência aqui, porque inicialmente consideravam que não seria dano moral em re ipsa, que dependeria de prova, no caso, a questão do abalo pelo parcelamento dos salários. O que para nós, até advogados e cidadãos comuns, parece estranho, porque quem que não vai se abalar por estar tendo o seu salário parcelado, né? Sim. Contas atrasadas, juros e tudo mais. Então, agora parece que o tribunal está começando a entender que isso sim depende de prova e que merece ser indenizado, né? O valor das indenizações, eles ainda são baixos, né? Mas a gente já está percebendo que os entendimentos estão mudando, inclusive para aumentar o valor das condenações. Sim. E também para não exigir tanta prova do servidor público na hora de ajuizar essa ação, né? Claro. E também, assim, correr mais rápido o processo, né? Não, e é importante essa movimentação, né, doutora Paula, do Poder Judiciário, de ficar mais sensível a essa situação, né? Porque o que o Poder Judiciário não pode é ficar omisso diante de uma situação como essa, que ela, como a senhora falou, ela é quase que óbvia, né? Que há, sim, prejuízo de toda a ordem. E no momento que isso ocorre, acaba estimulando até a que novos servidores venham, procurem o escritório, a federação, para poder ajuizar esse tipo de ação. Sim, eu acho fundamental. Nós não podemos ficar assistindo de braços cruzados o que está acontecendo. Então, é necessário que as pessoas que estão tendo o salário parcelado procurem os seus direitos, né? E ganhem uma indenização, porque é justo que elas recebam. Tá certo. Muito obrigado, doutora Paola. Em nome de Outeiro Advogados, você, então, servidor público, acesse aí Outeiro Advogados, faça a sua consulta e ingresse com a sua demanda. Agradecer a Maperg Sindicato, ao CEMAP, Outeiro Advogados, que comigo fizeram o Boca no Trombone desse domingo. Mais uma vez, obrigado a você, obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Domingo que vem estamos aqui a partir das 8h30 da manhã com muita consultoria sobre direito trabalhista, previdenciário, além das informações relacionadas com o nosso funcionalismo público. Aqui no Boca, no seu ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.